Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael dos Santos mais uma vez aqui. Então, vamos lá. Vou fazer uma introdução, acho que agora um pouco mais longa. E eu queria nesse vídeo de hoje aqui que a gente olhasse como que a gente pode usar ferramentas open source agora e usar o nosso computador para estudar, praticar e fazer integrações, né? Usando inteligência artificial, né? Existe um mundo fora do que é rodar o OpenAI no Azure, que a gente está ali estudando uma subparte, né? Que acaba que quando a gente vai rodar isso em produção, é melhor que a gente hospede isso num provider mais conhecido, como Azure, ou que seja uma AWS, um GCP da vida. Mas para estudos ainda, desenvolvimento próprio, a gente pode usar outras ferramentas. Então o objetivo aqui do vídeo de hoje é eu fazer uma pequena introdução ao que é o Ollama, que é uma ferramenta open source, né? Para a gente poder rodar modelos para o nosso próprio equipamento. E aí a gente vai aqui de maneira simples e objetiva ver como que a gente pode dar os primeiros passos dentro do Ollama, e espero que isso seja útil para vocês usarem aí no dia a dia, para os estudos e tudo mais, tá bom? Então a gente está aqui no site oficial, né? A instalação é muito simples, eu acho que não tem segredo. A gente vai fazer o download aqui da versão do nosso sistema operacional. Eu, no caso, estou no Windows, né? Então você só vai baixar o pacote e instalar, não tem segredo nenhum. A única, acho que, recomendação que eu tenho para vocês que querem estudar, né? Até para vocês não se frustrarem, vocês precisam ter pelo menos 6 GB de memória, acho que, na verdade, pelo menos 8. Eu tentaria 16, né? A não ser que você esteja usando Linux ou o Mac, talvez, você tenha um consumo de memória menor do que no Windows, né? Então, se você tem 8 GB ali, você conseguiria rodar, mas eu recomendo que você tenha uma placa de vídeo. Eu estou usando uma NVIDIA 3050, então acho que é uma placa barata, acho que é em torno de R$ 1.100, é uma placa relativamente barata e muito boa. Então eu acho que você ter uma quantidade legal de memória e uma placa de vídeo vai te ajudar muito nesses estudos. É claro que sem a placa de vídeo você ainda consegue estudar e fazer as coisas que precisam ser feitas, mas vai facilitar, tá bom? Então a ideia aqui não tem muito para onde fugir, né? A gente vai instalar aqui, e depois que instalar, o Ollama vai estar disponível na linha de comando através de Ollama. E aqui eu vou dar um list. Eu tenho um modelo, tá? Então eu tenho o Phi3, que é da Microsoft, é um modelo open source da Microsoft, tá? E aí o que eu tenho gostado muito do Phi é que ele é um modelo de 3.8. E aí eu preciso aqui de pouca memória para rodar ele. O Phi, na verdade, todo modelo de 4B para baixo aqui, ele é um modelo que a gente chama de SLM, né? Um Small Language Model. Então ele acaba precisando de menos hardware para a gente poder conduzir os nossos estudos, tá? Então ele é um modelo open source da Microsoft. Eu tenho gostado muito. E aí ele tem 2 GB mais ou menos, né? O próprio Llama 3.2 aqui também é bem interessante para vocês poderem fazer. E aí depois a gente pode expandir para outros tipos, né? O Mistral ou modelos de Vision para poder fazer reconhecimento de arquivos e imagens. Então a gente vai ter uma lista completa aqui no site do Ollama, tá bom? Então uma vez que a gente baixou e instalou, a gente vai fazer aqui Ollama run e o nome do modelo, tá? Se você não tiver o modelo, ele vai baixar esse modelo, demora um pouquinho, tá? E aqui no meu caso eu vou só rodar. Então eu posso fazer aqui qualquer pergunta. Qual a capital do Brasil? E aí a gente já consegue aqui ter uma ideia do que a gente pode fazer. Então eu conseguiria aqui, por exemplo, ter meu próprio ChatGPT. Então, o que a gente paga lá para poder usar o modelo da OpenAI, a gente consegue aqui na nossa própria máquina fazer isso. Eu poderia usar isso para fazer um chat GPT interno da minha empresa, criar modelos customizados e tudo mais. Mas a parte mais legal
disso, e aí, para mim sair aqui da linha de comando, eu tenho que dar um /by, tá? Só para poder fechar um tchau, tchau. Só pra gente poder fechar. E aí, eu queria só fazer algumas considerações, né? Dependendo do hardware que você estiver usando. Eu instalei aqui no Linux também, tá? Então, voltando aqui, eu instalei no Linux, nada mais do que rodar esse comando no meu Linux, mas eu também estou fazendo alguns testes com Docker, que aí é o motivo de um próximo vídeo que eu quero fazer, que é como que a gente roda esse modelo via container dentro do Azure, tá? Então, mas aí é o assunto para outro vídeo. Eu queria fazer algumas considerações, tá? Se você, assim como eu, usa Linux através do WSL no Windows, a gente precisa fazer alguns pequenos ajustes, tá? Aqui no Docker Hub, no Hub, né, do Docker, da imagem oficial, ele vai ter aqui as considerações sobre a placa de vídeo, tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui é habilitar o CUDA da NVIDIA, né? Se você tiver na AMD, aí você vai ter que procurar o que seria o equivalente da AMD, tá? Mas a gente precisa habilitar o CUDA no WSL. Então, aqui tem toda a documentação do que precisa ser feito. E aí aqui a gente vai só, então eu tenho Linux, eu tenho o WSL com Ubuntu, que é meu caso, né, minha distribuição, e a gente vai habilitar para eu conseguir usar o poder da minha placa de vídeo no Linux, e a mesma coisa se eu estiver rodando isso via Docker depois, rodando, usando o meu parâmetro aqui de GPUs, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor, então eu consigo habilitar o uso de GPUs, né, da placa de vídeo dentro do container. Isso é muito legal porque eu consigo aqui criar um modelo, treinar um modelo para a gente poder usar em nossas aplicações, para estudos e tudo mais, tá? Então eu tenho um container aqui que eu criei, simples. Opa, não é isso. Eu tenho um container simples que eu criei aqui. A partir do Llama, eu vou rodar só um comando de startup. Nada mais é do que eu vou baixar o FI3 para já ficar disponível lá no meu container. Então, quando eu executo o meu container, voltando aqui para o dock, eu já tenho esse container rodando, né? Eu tenho aqui um container que tem a porta 11434. E por que que isso é muito interessante aqui para gente que é desenvolvedor, né? Voltando aqui na documentação, o Ollama expõe para mim uma API para desenvolvimento. Então eu posso tanto usar chat, né, para conversar, simular uma thread, uma interação entre o usuário e o modelo, quanto só para responder uma pergunta aleatória, né, sem a gente ter um contexto previamente definido. Então, como eu tenho meu container rodando, se eu venho aqui numa ferramenta de executar, eu posso fazer aqui, olha, deixa eu mudar aqui, qual a capital da Espanha. Então, eu vou ter aqui no meu aqui na minha máquina um servidor web rodando que eu consigo executar comandos. Então, a capital da Espanha é Madrid. E aí a gente consegue usar isso para desenvolvimento. Então, a partir disso, além de estudar e brincar com os modelos, né, eu consigo usar isso para desenvolvimento também. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. É uma dica simples e rápida para incentivar vocês a começar os estudos de inteligência artificial e aí a gente poder começar a entrar um pouco mais a fundo também em conteúdos fora OpenAI, né? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente pode desenvolver uma aplicação simples, né? Utilizando a API que o Ollama disponibiliza para a gente, com um modelo rodando localmente, e como que a gente leva isso para a nuvem, para o Azure especificamente, como que a gente pode rodar nossa aplicação lá. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. É muito válida essa interação com vocês. Obrigado e até a próxima. Valeu!